Hi, I'm Nick Underhill, and this is your Under the Superdome Podcast Brazil. Fala galera, estamos começando mais um Under the Superdome Podcast, agora para fazer um Season Preview. Vamos analisar as 8 primeiras rodadas do Saints na NFL, na temporada, porque como a gente até discutia aqui fora do ar antes de começar a gravar esse programa, vamos até a semana 8, porque até a semana 8 vai ter acontecido muita coisa, né? A gente já vai ter perdido o Anzalone, com certeza, o Davenport possivelmente vai ter machucado também. A gente já vai ter perdido um ou outro jogo e a segunda rodada do próximo draft vai ter ido pro saco em algum momento. Então, pra gente não queimar as 8 últimas e depois mudar tudo, vamos analisar as 8 primeiras rodadas do Saints nessa temporada. E vamos apresentar a galera que vai ter esse difícil trabalho com a gente hoje. Time Saints Brasil. Começando pelo time Saints Brasil, e aí, Gé? E aí, Caio, beleza? Tudo certo? Estamos aí. E aí, Igor? E aí, galera, vai começar, estamos ansiosos, vamos esperar a catástrofe. Time Go Saints. E pelo time Go Saints, estamos com o Matheus Duarte. E aí, Matheus? Falei, Caio, tudo bem? É isso aí, galera, setembro sempre chega, com pandemia ou sem pandemia chegou, então vamos que vamos. Quase não chega, foi quase, chegou. Quase, né? Com o Maxwell Galdino também, e aí, Max? E aí, galera, tudo bom? Prazer estar aqui. A estreia, né? Sempre tem aquele nervosismo. E tava fazendo reclusão social também de podcast, então agora que já relaxou um pouquinho, em setembro o Brasil já desistiu da contra-pandemia, eu tô voltando para gravar e vamos que vamos. Mas você tá de máscara, Max? Pô, claro, sempre, protegido sempre, cara, em todas as situações. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Bora lá, pessoal. Vamos começar pelo começo? Eu acho que é uma ideia boa. Na semana 1 dessa nossa temporada, a gente vai enfrentar o Tampa Bay Buccaneers, que, coincidência ou não, é o próximo jogo, que já acontece nesse fim de semana. O Tampa Bay Buccaneers virou a tabela do Tom Brady, né? Tem gente chamando de Tampa Bay Buccaneers. E tem gente com medo, tem gente que não tá com medo, tem gente que não mete fé, tem gente que mete fé. E aí, pessoal, vamos já começar analisando essa Week 1 versus Tampa Bay Buccaneers, cheio de hype e sem nenhum jogo de pré-temporada pra gente ver o que vai acontecer. Isso aí. Que começa? Então vamos pra agora a semana 2? Isso aí. Acho que não tem ninguém levando fé no Tampa Bay. É porque a gente tá muito disciplinado, ninguém quis estar o false start, entendeu? Esperou. Acho que o Tampa Bay montou seleção 2017 da liga. Acho que eu não sou do time que tô na hype do Tampa Bay. Eu não vejo o jogo do Tom Brady colando com o estilo de jogo do Bruce Arians. Eu não sei como é que ele vai fazer para arrumar. O Bruce Arians gosta de um jogo muito vertical. O Brady não tem mais braços já há bastante tempo para fazer isso. Eu não sei como que o Gronkowski vai estar. Tem dois baita receivers, o Chris Godwin e o Mike Evans. A gente, sofre todo ano com os caras. Trouxe o Tristan Wirfs, né, que é um baita right tackle, acho que vai agregar bastante, mas eu ainda tenho muita desconfiança nesse grupo interno da linha deles, né. O Alex Capa e o outro é o Ali Marpet, acho que são esses caras. Eu não confio muito, o Brady sempre sofreu muito com pressão interna, e eu acho que pode ser aí o grande problema pro Tampa Bay. Eu acho que tem até uma defesazinha meio azeitada, mas eu acho que o grande problema pro Tampa Bay vai ser esse miolo. Então eu vejo... Não tô no hype, mas assim, com 7 vagas eu acho que dá pra eles. Mas mesmo assim acho um pouco complicado. O bom é que se vier pressão interna, o Tom Brady tá no auge da mobilidade. Pois é. Sempre foi o problema dele, né? E não tá mais novo. Mas assim, se a gente for parar pra pensar, aí eu vou dar uma visão mais achistica, né? O Tampa Bay, no papel, eu acho que é um dos times mais talentosos que eu vi
na minha vida como que eu venho acompanhando a NFL. É claro que a gente não está falando a nível de performance nos últimos 2 anos, mas se você for analisar um papel, pô, a dupla de tie end dos caras é o Gronkowski e o trio, né, Howard, cara? Entendeu? Então você... Cameron Braid, que é um baita tie end. Aí você pega o running back, lá o Forte, que fechou agora, aí você tem um Mike Evans de um lado. Então, no papel, eu acho que é o time mais forte que eu lembro. Mas a gente tem que ser sólido e a gente tem que ser realista. No papel, o Saints é um time que vem de 2 temporadas, né? De 23-6. Então, tem tudo para ser um jogo icônico. Eu acho que um dos jogos da temporada, tá? Porque se a gente tiver vantagem, a gente tem que ganhar logo. É o primeiro jogo. Porque a gente tem todo um fator de entrosamento, disso. Mas me preocupa sim. Eu não tô acreditando, mas me preocupa sim. Porque se esse time do Tampa, ao longo da temporada, engrenar, é complicado, mano. Vai ser complicado pelo nível de performance que tá lá. Independente do Brady não ter mais aquela potência que tem, irmão, é muito talento. É claro que a gente não fica tão atrás, né? Eu acho que o Saints é contender, franco favorito para a temporada ali, franco favorito para chegar nos playoffs, né? Pegar top 3 na NFC, mas é um jogo interessante. Se quem gosta de entretenimento, vai ver. Será que, e aí é só uma subjetividade mesmo, será que não corre o risco do Tampa Bay virar igual aquele time brasileiro que pega aquele cara da Europa que já jogou tudo que tinha que jogar e aí volta pro Brasil pra ganhar dinheiro? Sei lá, tipo, um Daniel Alves no São Paulo, sabe? Esses casos assim, sei lá, Sidorf no Botafogo, enfim. Esses caras que já rodaram, já jogaram muito e aí agora que já estão no finzinho da cara, falam, eu vou ganhar dinheiro e ver se tem algum tonto que paga. E achou o Tampa Bay? O Sidorf fez algo parecido e mandou bem no Botafogo. Então, cara, vai que pega, entendeu? Não dá pra... Analisando o talento, não dá pra falar, não, é a carta fora do baralho. Não tem como. Então, na verdade, todos os times estão muito fortes. Caio, o que todo aposentado americano faz quando se aposenta? O cara, quando se aposenta, ele faz o quê lá nos Estados Unidos? Pra Tampa. Vai pra Flórida. É verdade. Ele vai pra Flórida. Gabarito. Então o Tom Brady foi garantir a aposentadoria dele e, cara, assim, é porque a gente não tem eu acho que a gente não tem um padrão, a gente não vai partir do nada pra saber o que é o Tampa Bay. A gente não viu nenhum jogo de preseason, então, assim, é um grupo novo, com um quarterback novo, sem ter nunca jogado junto. Então, ele tem muita possibilidade de ganhar. Eu, inclusive, acho que vai ser coça. Eu acho que a gente vai dar coça neles domingo, de botar eles pra baixo. Só que, é claro, o Tom Brady tem 6 Super Bowls. É aquele cara que você não pode nunca chegar e falar, não, a gente vai esculachar, o Brady acabou, a gente tem que dar o poder da dúvida pra ele, porque por tudo que ele fez. Mas eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, o Saints é muito mais time. E pra mim, Matheus, acho que vai ser coça do domingo de mais de 3 ou 4 posses de bola. Red, né? Ele lembrou o Red, né? Aposentado perigoso. Eu só acho assim, eu tava vendo no Twitter a galera comentar que aparentemente quem vai ser o coordenador ofensivo aí do Tampa Bay vai ser o Tom Brady, né? Tom Brady, porque ele chamou todos os amigos dele pra jogar com ele e vai começar, é certeza que ele vai começar a chamar até as chamadas ofensivas, as chamadas do ataque. E o pessoal tava reclamando, uma parte da torcida aqui do Patriots, que não vai ter jogo do Patriots na ESPN na primeira semana. Eu só digo assim, sem meu Tom Brady não tem como, né, meu colega? Sinto muito. Fica aí o adendo. Você bota o veneninho aí, destilando aí no áudio depois. A galera do Twitter é osso, mano, não tem como. O meu questionamento não é necessariamente em cima do Brady. Por exemplo, o Gronkowski. O Gronkowski, quando ele se aposentou no Patriots, ele já tava numa questão física deplorável, cara. E todo mundo lembra ele tentando dar tackle contra o Miami Dolphins. Então
sabe? Tipo, será? E a gente sempre pode pensar assim, o Patriots, é lógico, porra, o Tom Brady, ele foi decisivo, não tô tirando o mérito do Tom Brady nas 6 conquistas do Patriots, é lógico, e é óbvio que ele foi importante. Mas talvez agora seja a hora dele mostrar que ele era foda, né? Porque muito das conquistas, sei lá, 70% a gente pode pôr no colo do Bill Belichick. É que assim, né, voltando ao gol do Gronk, só pra colocar um contexto, ele tem condições de não jogar todos os jogos, porque a NFL é uma coisa que sacrifica muito o jogador, né? E quando você tem um depth chart, o elenco, você pode, em teoria, entrar na boa, e ele já tem a química. E eu sempre falo, treinador faz muita coisa, pode ser genial, mas o que define os jogos em si é a execução. E a gente está falando com um cara que executa uma taxa absurda de acerto e tem uma taxa de erro muito pequena. Por isso que ele é 6 vezes campeão, entendeu? Agora é colocar situações que ele consiga fazer execução, né? Execução. Esse é o meu ponto, cara. Esse é meu ponto. O Bruce Arians vai deixar o Tom Brady tomar conta do Tampa Bay ou o Bruce Arians vai tentar executar o que ele sempre executou? Porque, cara, se ele for pegar jogo vertical, acho que tá morto o time do Tampa Bay. E eu não sei se com as armas que ele tem hoje, se vale a pena ele jogar aquele dink and dunk que o Brady jogava em New England, cara. Que era passe curto e bomba. O Fournette não é um baita jogador de receber passe. Ele recebe recebendo passe, mas você não tem um cara muito absurdo ali no slot. Então, cara, eu não sei. Eu tô curioso, eu tô bastante curioso pra ver esse time do Tampa Bay, pra ver qual vai ser a tendência de jogo deles. Porque se for estilo Arians, pra mim é dar um tiro no pé. E ao mesmo tempo que se for estilo New England, Brady New England, eu acho que também é um tiro no pé. Então vai ser engraçado. Assim, esperar só ter um pé? Eu acho que a gente tem que se preocupar bastante com os quarterbacks, desculpa. Com os wide receivers deles, né? São os melhores pares de wide receiver da liga e já fizeram bastante estrago com os Saints nas últimas temporadas aí. Mas vamos ver como que vai, igual vocês estavam falando, vamos ver qual vai ser o Tom Brady que vai aparecer, né? Porque os wide receivers são jovens, mas o Tom Brady não tem mais o braço dele. Então, eu acho que eu quero ficar de olho principalmente nessa parte. O Igor tá quietinho, não sei se ele dormiu. Não, eu acho que as questões que levantaram são bem interessantes, principalmente essa questão do Arians com o Brady, né? O Arians tem um problema, e por mais que o Arians já tenha tido sucesso na liga, os times dele costumam lançar muitas interceptações, os quarterbacks dele. Ele, se eu não me engano, ele é responsável por 3 temporadas de 30 interceptações. Acho que ele tem uma com o Brady e uma com o Luck, que é algo perto disso. Tem uma com o Carson Palmer, que se eu não me engano lançou 20 e poucas interceptações. Tem com o Peyton Manning também. É um ataque agressivo, vertical, como a gente viu o Tampa sendo ano passado. É por isso que os wide receivers tiveram os números que tiveram, né? Um time extremamente vertical. O Brady já mostrou ano passado que as coisas não são as mesmas de anos atrás, né? E não ter esse running back recebedor, nem o Fournette, nem o próprio Ronald Jones tem essa característica de serem grandes recebedores, né, como James White, que era o principal alvo nos últimos anos ali do Brady. Tinha o James White, tinha o Burkett, tinha o Dion Lewis nos últimos anos dele de Patriots, que eram as opções. Eu acho que vai depender muito da evolução do O.J. Howard. Eu acho que o O.J. Howard é um cara que, se ele não aparecer, ele vai ser trocado pelo Bucs nessa temporada. Já houve algumas conversas, ele acabou não sendo trocado, mas eu acho que é um cara que o Bucs está olhando para capitalizar em draft. E vamos ver quando vai estar o Gronkowski. Eu não tenho esse medo todo, a mídia gosta, né, até pelo mercado, etc., fazer esse hype. Eu quero ver o que esse time vai mostrar em campo, porque o encaixe é estranho, como o Matheus falou. O encaixe me incomoda, assim, de Bruce Arians, dos tipos de jogadores que tem, do jogo necessariamente vertical que esse time vai ter que impor para tirar o melhor dos seus recebedores e dos seus, na verdade, dos seus recebedores em geral. A gente tem o Tristan Wirfs, que é um ótimo jogador, mas ainda precisa de trabalho. A gente sabe como linha ofensiva no primeiro ano sofre.
Eu não gosto do left tackle deles, eu acho um jogador muito mediano, que é o Donovan Smith. Donovan Smith? Isso. Eu acho ele muito mediano. Que foi pago também altíssimo, né, cara? O cara que não pago alto e bem bosta. Bem mediano mesmo. Eu gosto até do meio da linha, ele falou o Ryan Jensen, eu gostava dele no Ravens, é um jogador sólido. O Marpet e o Capa formam uma boa dupla, eles também não são nada demais. Lembrando que o Saints no ano passado deu uma surra no James Winston, né? O Saints acho que teve uma paulada de sacks, foram 6 sacks, se eu não estou enganado, no primeiro jogo da temporada. Então vai vir pressão, e o Brady não rendeu muito bem sob pressão no ano passado. É interessante ver, é claro que o Brady é um cracaço, talvez o melhor, se não um dos melhores de todos os tempos, mas é muito curioso e não, eu quero ver em campo para poder falar, putz, esse Bucs vai ser perigoso, sabe? Que a última impressão que a gente tem do Gronk, do Brady, não é das melhores, e também do Bruce Arians como gerenciando o elenco do Bucs no ano passado, né? Ele colocou muita gente debaixo do ônibus, o próprio Winston, né, foi criticado publicamente inúmeras vezes pelo Bruce Arians, por mais que o Winston tenha os problemas dele, o Bruce Arians não esperou muito para jogar a galera debaixo do ônibus no ano passado. Eu não sei como vai ser esse ano com um elenco mais experiente, né? Mas há de se esperar o resultado em campo. Eu acho que a gente é favorito nesse jogo. A tendência é que a gente leve pela consistência de elenco, pela manutenção do nosso elenco, inclusive melhora do ano passado para isso, mas fica aquela pulga atrás da orelha pelo histórico do Bucs, por todo mundo que está nesse time. Vamos para a semana 2, onde enfrentaremos o Raiders, que aqui até tá com o símbolo ainda de Oakland, mas não tá mais em Oakland, né? Vai ser o jogo de abertura do estádio em Las Vegas. Semana 2, Raiders e Saints. O que podemos falar sobre esse Raiders, que eu vou ter que me policiar muito para não falar Oakland? Eu só acho que o dono lá, o GM, sei lá, que falou que o estádio deles vai ser uma Estrela da Morte, precisa entender Star Wars. Sim, Star Wars, assim, pra quem nunca assistiu, a Estrela da Morte é destruída em todos os filmes possíveis que ela aparece. E é isso aí, entendeu? Ela nunca dura. Ela destrói uns planetas ali, outros planetas ali, mas no final ela é destruída. Então, beijos, abraços, e é isso aí. Podem continuar. Eu acho que a gente vai carimbar, já vai virar Michael Thomas Arena já na segunda rodada. Eu acho que, assim como o Bucs, eu não vejo nada menos do que uma costa. Eu acho que não tem, cara. Não tem. É um time que vem melhorando. O Gruden tem até feito um trabalho assim, de mediano para bom com as peças que ele tinha. Trouxe o Mayock, ele é um cara que conhece muito do processo do draft e fez umas boas escolhas, né? Eu gostei do... Achei um pouquinho alto, mas é um jogador muito bom. O wide receiver que eles pegaram, Henry Huggs, né? O cara que bateu o recorde lá do 40-yard dash, bateu o recorde não, foi o mais rápido, né, desse ano. É um cara que eu vejo encaixando legal no Oakland. Tem algumas peças interessantes, o Darren Waller, tight end, que foi muito bem na temporada passada, surgiu legal. Mas ainda vejo uma defesa muito, muito, muito fraca. Eu vejo... Depois que eles fizeram com o Khalil Mack, eu acho que... Pô, doideira do cacete. Você perdeu um cara como o Khalil Mack. Virou quem? Josh Jacobs e... Então, assim, eu acho que é uma má administração da comissão anterior do Gruden. Acabaram que... Eu achei que eles fossem tentar fazer algum splash, né? Já que eles iriam para uma nova cidade, só que com a pandemia você fica um pouco difícil, né? Você tentar angariar torcedor. Então acho que essa temporada do Raiders vai ser mais uma temporada teste. Não sei se vai ser um tank. Tem várias peças excelentes ano que vem, mas eu não sei se é a ideia do Raiders já começar com um tank para ano que vem pegar um baita quarterback, um tank for Sunshine. E eu não sei, você tá indo na cidade nova e tancar por um quarterback que provavelmente vai ser um cara elite aí na liga.
Se seria ideal, mas pra mim outra coça. Acho que o fato mais curioso dessa semana é o segundo time de pirata que a gente vai sacanear, né? Porque tem o Tampa Bay, tem o Raiders. O Raiders, querendo ou não, assim, o teto do Bucks é muito maior do que o Raiders. O Raiders é aquele time no Brasileirão ia tentar lutar pela Sul-Americana ali na 12ª, 14ª, e não tem nem muito o que falar, né? O Saints, como eu já falei, que é um time de contender, não tem que nem pensar duas vezes, tem que passar o rodo, mais um pirata pra conta e pensar no Green Bay logo, e sair com 2-0. Não, e tirando a divisão que eles estão, né, Max? Que você tem hoje um Chiefs e tem o Chargers, que o Chargers no papel todo ano é o melhor time da liga. É complicado você jogar contra esses dois times 2 vezes por ano, e ainda mais a tabela que eles vão ter esse ano, então é muito complicado, cara. Então, a questão pra mim do Raiders é que é um time em construção. Eu acho que o Raiders não tá no ponto de disputar alguma coisa pra valer. Tem uma linha consistente, linha ofensiva. Os wide receivers são muito jovens, né? Tanto que aqui no depth chart, tava dando uma olhada, os titulares de 3, 2 são calouros, que é o Henry Huggs e o Brian Edwards. Então, gosto da dupla de tight ends, gosto do Darren Waller, gosto do Foster Moreau, que fez uma boa temporada ano passado, até surpreendente. O Jason Witten tá lá, o famoso jogador aposentado em atividade. Jason Witten tá lá tá em Oakland. O Carr, não dá pra saber se o time confia no Derek Carr, por isso que talvez seja um projeto de pensar já no futuro em outro quarterback, né? Houve rumores, não tava um clima tão legal. A defesa tem nomes que eu gosto, mas como o Matheus falou, é uma defesa bem questionável, por assim dizer, né? O front seven é interessante com alguns nomes. O Littleton, que fez uma temporadaça pelo Rams, né, um grande linebacker na cobertura. O Max Crosby, que foi talvez uma das grandes surpresas defensivas do draft do ano passado. Gosto do Morrissey Hurst, né, que foi o jogador que teve problema no coração, e aí o Raiders apostou nele, aparentemente ele tá bem, isso é bom. Mas ainda tem alguns buracos, né? A secundária é muito jovem, não são grandes jogadores, né? Tem na secundária vocês lembram do Eric Harris, que o Saints trouxe se eu não me engano, da CFL, até ele apareceu e hoje ele é titular. Bom jogador, mas não é essas coisas. O Trayvon Mullen também é um jogador consistente. O Arnett é um cara que foi, até falaram que eles deram reach no Arnett no draft, né? É um cara que é calouro, né? Complicado. Essa defesa tem alguns buracos e tem o maluco do Jonathan Abram, né? Que de vez em quando dá uma paulada sem noção em alguém. Da última vez ele se machucou por largar mão de ser idiota. Eu acho que o Saints passa por cima nesse jogo. A inexperiência vai contar. Eu acho que o ataque do Saints tem tudo pra dominar demais essa defesa do Raiders. Tende a ser uma surra. Eu acho, né? Pode ser que a gente erre, mas no papel, pela consistência, pelo que os jogadores já mostraram e pelo que não tem pra mostrar, eu acho que é uma vitória relativamente fácil. E já é meio Monday Night o jogo, né? Prime time. Vamos pra semana 3? Bora lá? Semana 3, jogo contra Green Bay Packers. Há até informações em New Orleans que pode ser que esse jogo tenha torcida. E o Saints já teria até uma autorização do governo do estado de Louisiana para preparar os protocolos e, quem sabe, permitir, lógico, uma capacidade bem reduzida no Superdome, mas que Saints e Green Bay Packers pode ter torcedor. E o que falar desse Green Bay, gente? É um dos times que mais podem bater de frente com o Saints por conta da pressão que eles têm da linha defensiva deles. Apesar da nossa linha ofensiva ser ótima, a gente sabe quando o Saints passa por pressão ali e não passa a linha ofensiva não está bem, o Brees, infelizmente, não está mais naquela vibe de ser tão móvel, mas quando ele sofre pressão, ele não está sabendo ter decisões acertadas, né? Com altos índices de acerto. Quantas vezes a gente já viu o Brees fazer cagada? Um exemplo disso. Um exemplo que pode acontecer. Saints e Rams na final. Na semifinal. Foi na final?
que a gente levou o raio porque a gente estava levando pressão o tempo todo na linha ofensiva nossa, ruindo, e a gente não conseguiu fazer o jogo acontecer. É um dos times que pode provocar esse cenário, né, na minha opinião. Acho que o Saints é favorito? Mas vai depender muito, mas muito do posicionamento e do dia, né, da vibe, como é que a nossa linha ofensiva vai estar nesse dia. Cara, eu sinceramente eu não vejo o Green Bay com essa, como é que eu posso dizer, essa tão proximidade como o Max diz com o Saints. Eu acho que é um time muito mais desequilibrado do que o nosso. Perdeu o Bulaga na linha ofensiva, trouxe o Rick Wagner, que desde que saiu lá do Baltimore nunca mais jogou, o Lions não foi um jogador decisivo. Então, assim, você perde por um lado, que hoje você tem os grandes defensive ends, né, os grandes pass rushers jogando por ali em cima do right tackle. Eu acho que ataque e defesa é muito desequilibrado no Green Bay. O Green Bay tinha uma escolha de primeira rodada, podia ter investido em um wide receiver que não tem. Hoje é o Davante Adams com Alan Lazar, que foi um achado deles, foi uma sorte, mas também que não vai ser um jogador, para mim pelo menos, que vai ser top na liga. Então eu vejo um desequilíbrio muito grande no Green Bay. Concordo com o Max que é uma defesa que com o Za'Darius e o Preston Smith fazem uma pressão absurda, mas não vejo, cara, não vejo essa tão proximidade. Eu acho que o Saints vai ganhar, não vai ser, como eu falei nos dois jogos anteriores, não vai ser coça, mas eu dou uma vantagem, assim, acho que até clara pro Saints nesse jogo. Acho que o nosso time é muito mais equilibrado. A gente vai... Fala. Não, desculpa, mas só para alinhar, eu, na minha memória recente, as grandes, entre aspas, derrotas que o Saints teve foi justamente quando a nossa linha ofensiva ruiu. Um exemplo, né, que a gente passou contra o Vikings agora, que o jogo, nossa, a gente não conseguia proteger o Breeze. É isso que eu tô falando. É claro que eu acho que o elenco do Saints é muito melhor, mas a principal arma entre aspas, do Packers é a pressão da linha ofensiva, linha defensiva. E isso pode encaixar muito contra a gente. É essa que é cara, eu acho que assim, ponto. O problema nosso não foi nem porque assim, o Preston e o Za'Darius Smith, eles são edge rushers, né? A gente tem o Armstead e o Ryan Ramczyk. E eu acho que o grande problema pra gente foi interno. Foi com o Aaron Donald, foi o Everson Griffin por dentro. Então, eu não vejo o Preston e o Za'Darius Smith fazendo pressão interna em cima do... Agora vai ser o César Ruiz e o Andrew Speech. Eu não vejo eles fazendo por dentro. Então, assim, eu acho que tem uma diferença aí. Entendeu? Acho que não, cara. Acho que vai ser tranquilo. Eu não vejo essa grande... Tudo bem, eles podem até fazer um grande jogo, mas eu acho que eles têm que fazer o jogo da vida para poder tirar o Breeze da zona de conforto. Não, eu acho que desses 3 primeiros jogos contra eles é o jogo que pode dar mais calorzinho assim pro Saints, pra defesa do Saints, como o Matheus falou, pra linha defensiva, como o Max falou, pra a linha ofensiva do Saints também, né? Para segurar ele na proteção do Drew Brees, e também toda a novela, né, que tem sido as temporadas deles e todos os problemas internos que eles dizem por aí que eles têm. Acho que isso pode botar um pouquinho mais de tempero nesse jogo, e depende também de como o Saints vai entrar no jogo, né, a mentalidade que o Saints vai ter nesse jogo, depende de como vão ser os 2 primeiros. Mas se hipoteticamente o Saints ganhar os 2 primeiros jogos e chegar no terceiro jogo achando que já ganhou, pode ser que eles se aproveitem disso, né? Como muitos times já fizeram com o Saints aí nas temporadas passadas, onde a gente julgava que seria uma vitória fácil e no final as coisas desandaram, foi só ladeira abaixo, né? Então tem que prestar bastante atenção nisso e, sei lá, é isso. Eu acho que é isso, mas eu acho que é isso que os meninos falaram, o grande problema. O Rodgers não vem de um bom ano,
Eu tenho muitas dúvidas quanto ao Matt LaFleur. Eu não sei o que ele apresentou na NFL até hoje para ser head coach. Eu não vi nada nele. Em todas as passagens dele, ele saiu do Rams, o Rams rendeu um ou 2 anos tranquilamente. Ele foi pro Titans, quando ele saiu do Titans, o Titans se reinventa e consegue ter um ataque muito consistente. Eu não vi nada demais desse ataque. O Rodgers também não fez uma boa temporada, mas o Rodgers talvez seja um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Então fica o questionamento se isso a temporada passada foi um desvio ou esse é o padrão que agora o Packers vai apresentar. Esse time tem problemas no grupo de wide receivers. Eu gosto muito do Aaron Jones. Eu acho que parar o jogo corrido é um grande caminho para forçar o tempo todo o Rodgers a buscar outras opções que não sejam o Davante Adams. Acho que o Saints vai dar uma atenção bem especial para o Davante Adams. Quanto à defesa, eu concordo que o Preston e o Zedarius são jogadores fantásticos, principalmente o Zedarius. Eu tinha muitas preocupações quando o time contratou os dois, porque eu achei que estava dando tiro no pé, apesar do Zedarius ter feito uma boa carreira no Ravens. Só que o 49ers, para mim, já deu o caminho das pedras. Eu correria até cansar contra essa defesa. Gosto do Kenny Clark, mas tirando ele, o miolo de linha é complicado. O grupo de linebackers, que era um problema no passado, não melhorou nada, né? É um grupo de jogadores meio renegados. O Warren Burks, que é um cara que era safe, virou linebacker, mas não jogou muito. Tem sérias restrições quanto a essa defesa contra o jogo corrido. Gosto de Jair Alexander, eu acho ele um baita jogador. Tem muita gente que não acha ele tão bom, acho um ótimo jogador. Mas o Kevin King é um cara que não é extremamente confiável. Então acho que dá para explorar principalmente o ataque pelo meio dessa defesa, explorar esses linebackers, e tirar essa pressão do Breeze, né? Se o jogo corrido começar a entrar, eu acho que aí deixa a defesa mais honesta, e aí os Zedarius e o Preston vão ter que ser muito mais reativos. E aí, quando você tira os seus edges de atacar, mas para reagir ao seu ataque, facilita muito. Eu acho que é algo que o Saints vai explorar nessa temporada. E na semana 4 o Saints enfrenta o Detroit Lions. E aí, antes de gravar esse podcast, vou dar um spoiler aqui, o pessoal tava preocupadíssimo. Estavam falando que o jogo contra o Lions vai ser o jogo mais difícil do Saints nesses 8 primeiros jogos, não é, pessoal? Rapaz, olha, eu vou falar pra vocês que é a última vez que eu peço perdão ao torcedor do Lions. Eu acho que a gente não tem que ter o espaço pra fazer provocação, irritar, qualquer coisa do gênero. Mas que o Lions teve relevância foi com o Megatron. Depois, irmão, sinceridade, nunca mais veio falar de relevância do Lions. É claro que a gente sabe que a NFL é sempre um ciclo. A gente sabe que eu posso ter cometido a zica reversa da temporada, mas não tem nem muito o que falar. De time é o mais aquém do que a gente pode colocar aqui nesses 4 primeiros que a gente vai enfrentar. E eu já não sei tanto, sabia, cara? Eu gosto desse time do Lions. Ele começou muito bem ano passado, chegou a liderar a divisão, fez um bom draft. Eu acho que o Matthew Stafford tem boas peças ali no ataque, o Golladay, o Amendola. Assim, eu vejo o Lions muito mais perigoso do que o Raiders, mas bem mais. Tá numa divisão que é cascuda, né? Divisão norte da NFC. E eu acho que a gente vai vencer, mas eu não dou tanta assim, vantagem pra gente nesse jogo, não. Engraçado que eu acho que é um jogo mais perigoso do que contra o Green Bay, cara. Porque é um jogo chato esse jogo do Lions. Eles gostam muito de usar esse ataque mais vertical, e muitas vezes contra a gente isso funciona. Quando começa a entrar nessa secundária, que graças a Deus agora tem o Malcolm James, que é uma experiência ali para juntar a galera e botar a cabeça no lugar, que a gente viu contra o Falcons ano passado, que quando tiraram nossa secundária do lugar, do eixo, Deus nos acuda. Mas eu acho um jogo complicado, cara. Eu acho um joguinho complicado esse contra o Lions. Dou vitória pra gente, mas eu não vejo essa diferença toda assim. Não, diferença toda óbvio que tem. Acho que o time do Saints é bem melhor que o Lions.
Mas eu acho que um encaixe de jogo um pouquinho chato. Eu acho que um encaixe um pouco chato pra gente. Aquele jogo que a gente adora se complicar, né? Pede pra nós mesmo. Pois é. Sempre tem um jogo assim na temporada que a galera não dá nada. E, cara, é um elenco talentoso. Eu gosto do Stafford. Eu acho que ele foi subutilizado, né? Ele tinha um Megatron que ele fechava o olho lançado e do nada não tinha ninguém mais. Então, assim, é complicado. Mas... E também é aquela, né, cara? O Matt Patricia tá lá e se não for esse ano é racha. Vai ou racha. Então, provavelmente, o time deve vir um pouquinho diferente. Mas eu acho. Então, eu tenho minhas restrições contra o Lions, porque eu ainda não confio nessa linha ofensiva. O time já perdeu o Matt Stafford machucado no passado. Gosto muito do Golladay. O Golladay é um cara muito underrated na liga, mas é um cara muito de bola 50-50, uma máquina de TD. O Hawkinson perdeu o final da temporada passada, é um jogador interessantíssimo. Eu tô querendo ver ele saudável agora, como que ele vai render. O TJ Hawkinson Tyrant. E tô interessado nessa dupla de running backs, o Kerryon Johnson e o DeAndre Swift, que veio de Georgia pelo draft. É uma dupla interessante. O que me preocupa, sinceramente, é esse interior dessa linha. Tirando o Ragnow, é complicado. O Jackson não era um grande jogador no college. Tem gente que gostava, tem gente que não gostava. Vamos ver como ele vai render como right guard. O Doll nunca foi grande coisa. E o right tackle é um contrato ridículo que o Lions deu para esse right tackle aqui, que era reserva no Eagles aqui, o Vaitai. Eu não me recuso a falar o primeiro nome dele, que é muito difícil. Assim, não é um time ruim, é um time que deve ser sólido durante a temporada. Ano passado teve problemas até com a arbitragem, né? Eu acho que o jogo contra o Green Bay mudou muito a temporada do Lions. Pelas questões, enfim, das faltas no Trey Flowers, né? A defesa tem nomes interessantes, no próprio Trey Flowers, que eu fiquei pensando se era um jogador mais de esquema, mas pra mim mostrou ser um baita jogador, um baita defensive end. Tirando ele, não sei, né? O Jamie Collins é um cara que saiu, não rendeu nada fora do Patriots e voltou a render no Patriots. Só que é outra dúvida que eu tenho contra como a função de linebackers fora do Patriots, né? O Patriots avalia muito bem, sabe usar muito bem o seu corpo de linebackers em todos os aspectos do jogo. E a secundária, cara, Tracy Walker ainda joga, isso me preocupa, ele ser a sua opção como titular. O Trufant, muito tempo machucado, apesar de ser sólido, não sei como vai estar. Duron Harmon também não vinha jogando. É um time ok, é um time médio, eu acho. Não é um time ruim. Tem o Okudá, né, cara? Tem o Okudá, e o Okudá é um jogador fantástico, né? Fantástico. O jogador já pra entrar e mudar a liga, cara. Mas eu acho que esse time vai ser muito explorado pelo meio. Eu não sou muito fã do Jared Davis, do Christian Jones, do grupo de linebackers. E desse safety também, Duron Harmon já não tá na melhor curva da carreira dele. O Walker, principalmente, eu nem sei como o Walker ainda tá na liga, pra falar a verdade. Então, eu acho que vai exigir muito dos cornerbacks e talvez seja um ponto a se analisar. E a linha defensiva também, o miolo da linha tem o Charlton, que é o bom nose tackle, o Nick Williams, que eu sinceramente não sei quem é, não vou mentir pra vocês. O Dashaw Hand, que tem potencial, mas não consegue jogar, não consegue ficar saudável. Era um cara que o Saints queria, teve bastante interesse no draft de Alabama. Então, não sei, não me bota a confiança de ser um time sólido na liga. Patrícia pressionado, enfim, essa linha ofensiva não me passa confiança de jeito nenhum. Sabe, muito jogador com histórico de lesão crônico. O Taylor Decker também teve problemas, então não sei. Eu acho que a gente vai vencer. Não é um time ruim, mas não é um time que eu boto confiança pra ser um time sólido. Eu acho que vai ser um dos jogos mais fáceis aí, vai ser bem tranquilo pro Saints. Mas novamente, repito, vai depender do Saints não entrar de salto alto no jogo. É um time bem mediano. O Patricia tá lá, Matt Patricia, eu acho que é que fala, tá lá, mas não fez grandes coisas ainda. Cara, eu espero que o Saints ganhe. Eu espero uma vitória desse jogo. Mas como vocês falaram, pode ser aquele joguinho maroto pro Saints se embaçar no meio dele e depois não conseguir sair. Mas espero, tenho fé que seja um joguinho
um jogo tranquilo pro Saints. Bom, seguindo, chegamos à semana 5 e só um adendo importante, né? O jogo da semana 1 contra o Tampa Bay já está previsto para passar na ESPN. Depois, contra o Raiders e contra o Green Bay, são prime time. Contra o Lions não, mas agora na semana 5 tem outro prime time, outro Sunday Night Football contra o Los Angeles Chargers, que é a nossa última partida antes do bye. Ou seja, pelo menos 4 jogos garantidos na TV nas 5 primeiras rodadas do Saints. Quem diria, hein? Que fase do New Saints. Los Angeles Chargers, gente. Tem jogaço. Eu acho que virou uma tendência, né, do Saints desde o draft que a gente fez a temporada de 2017, que já fez umas 3 temporadas. Essa deve ser a terceira temporada, 18, 19, 20, que a gente tem passado bastante. Acho que se pegar no passado, deve ter passado uns 10, 11 jogos do Saints na TV aberta, se não me engano. Assim, de supetão. Cara, eu acho que é um jogo complicadíssimo, mas que Chargers que vai entrar em campo? Vai ser o Chargers já com todo mundo quebrado ou o Chargers com potencial de Chargers? Porque aquela secundária deles é qualquer coisa absurda, né, cara? Você tem Darwin James e o Adderley de safety. É escroto, Joey Bosa, Melvin Ingram. É complicado, cara. Complicado. Eu acho que elenco por elenco é um excelentíssimo elenco. Agora, tem outra questão. O Justin Herbert vai jogar? Vai ser o Justin Herbert o QB? Porque eu acho que um time que quer ser campeão, quer ir pro Super Bowl, quer vencer com o Tyrod Taylor, infelizmente não rola, né? Não rola, então eu acredito que tem que ver qual o Chargers que vai chegar. O Chargers com seu potencial máximo. Eu acho que se for o Chargers com potencial máximo, vai ser uma partida dificílima pra gente. Eu vejo um time muito forte, cara. Botou o Melvin Gordon pra correr, acho que fez o jiu-jitsu certo, deu moral ali pro Austin Eckler. Tem outro running back que eu esqueci o nome, mas enfim. É um time que é bem azeitadinho, cara. Bem azeitadinho. Tem o Keenan Allen de wide receiver. Tem... Vamos ver o Mike... Esqueci também. O outro wide receiver deles. Igão, você que é bom de nome aí. Mike Williams. Mike Williams. Eu ia falar Mike Wallace, eu ia entregar a minha idade. Mike Williams é um cara também muito bom, mas que teve problemas de lesão, a gente não sabe como é que ele vai. Os dois, né, cara? O pessoal lá é meio complicado, né? De jogo de vida. Pois é, cara, é um time que não são os jogadores, o time é injury prone, é impressionante. E todo ano a gente fala do Chargers como uma força. E outra coisa, né? Trey Turner e Brian Bulaga, ó que lado direito da linha. Pegou o Trey Turner numa troca que Deus me livre, o Carolina Panthers, pelo amor de Deus, fazer essa troca. E pegou o Bulaga, cara, que é um baita right tackle. E eu acho que é um time que é muito ajeitadinho. Vamos ver, eu já acredito que na quinta rodada já vai ser o Justin Herbert de QB. E tem sempre aquele problema de QB calouro que quando ele clica é complicado, né? A gente tem vários quarterbacks aí que você não tem tendência nenhuma do cara, então é sempre complicado de enfrentá-lo. Então acho assim um jogo bem, bem complicado, e na CNTP talvez o Chargers ganhe da gente, cara. Vejo uma derrota aqui pro Saints. Assim, Matheus, eu vou falar pra você, se fosse o Philip Rivers, eu estaria aquele negócio do Photoshop, né, 50-50, tá? Mas como você falou, a função do QB é tão importante na tomar decisões, porque é claro que o cara pode ser um cara fora da curva, como o Mahomes, tá? Pode ser, não estou falando que seja. Mas quando o jogo é tão equilibrado, a adrenalina sobe, o seu nível de concentração pode descer um pouco e você pode tomar decisões ruins. Em teoria, um QB como o Drew Brees, ele leva vantagem pela experiência, e isso pode pesar para o Saints. Assim também, o Chargers pode fazer essa diferença, porque como o elenco se equivalem a nível de papel, a nível de peso, eu acho que o Saints tem uma experiência maior, passa por jogos decisivos maiores, é mais calejado, e na hora desse diferencial pode fazer a diferença, como eu acho que a gente vai vencer. Na verdade, eu acho que a gente vai fazer, vou ser ufanista aqui, né? Vai ser vitória praticamente para todos os jogos.
Mas nesse eu acho que isso faz muita diferença, porque o elenco do Chargers é um elenco jovens em peças pontuais, ali, na verdade, jovens em peças chaves. Isso faz diferença. Eu não sei. Assim como o Matheus, eu acho que vai ser um jogo encardido. Vamos ver o que esse Chargers sem Philip Rivers pode fazer. E acho que vai ser um joguinho de placar apertado e talvez, estou nessa com o Matheus, talvez seja uma derrota aí para o Saints. O Saints gosta desses jogos que a gente acha que vai dar tudo certo e dá tudo errado no meio dele. Justamente o contrário, a gente espera a derrota, então quer dizer que vai vir a vitória. E o jogo Presentinho Dia das Crianças, pô. E o jogo é no Dome, né? A gente tem lembranças não muito boas, assim, quando a gente joga fora de casa contra o Chargers, tudo bem que é mais na época de San Diego e tal, mas jogar fora de casa contra o Chargers também sempre é uma dor de cabeça, né? Então pelo menos é no Dome. De jeito contra raio, né, mano? Tem isso. Cara, eu gostaria de destacar essa defesa do Chargers. É absurda de talentosa no front four e na secundária. O front four tem Joey Bosa, o Linval Joseph chegou, Melvin Ingram, Jerry Tillery. Cara, é um front four fantástico. Ainda no banco tem o Uchenna Nwosu, que é um jogador que eu gosto muito. É um cara, um outside linebacker que pode... que vai trabalhar de edge, um jogador mais leve, com diferença de timing e de posicionamento. É um time que tem variação nesse front seven. É chato, né? O Joey Bosa é fantástico, mas Vinga também. E o interior dessa linha, Jerry Tillery é uma máquina. O Jerry Tillery também perdeu tempo com lesão no passado, se eu não estou enganado, mas é um baita jogador vindo de Notre Dame, segundo anista, se eu não estou enganado. O grupo de linebackers tem um cara que eu não gosto, que muita gente queria no Saints, mas que eu ainda acho que ele tem que evoluir muito para jogar na NFL, que é o Kenneth Murray. O Kaiser Wright é um cara que era safety, jogou bem, vem melhorando. O Perriman também jogador consistente. Não é o melhor grupo deles, talvez seja o grupo mais fraco dessa defesa, mas não é um grupo ruim. Muito inexperiente. Talvez isso possa complicar. E a secundária, mesmo sem o Derwin James, que infelizmente está fora da temporada, um jogador talvez um dos melhores da liga, se não disputa com o Jamal Adams para saber quem é o melhor safety dessa liga. Hoje, Chris Harris Jr., Rayshawn Jenkins, Nasir Adderley e Casey Edward. A dupla de cornerbacks sem comentários. Antes tem o Desmond King para jogar de slot. Jenkins fez uma boa temporada passada. Adderley é um cara jovem que veio bem cotado do draft, mas teve problemas no posterior da coxa no ano passado também. É igual os meninos estavam falando. Não é que tem um jogador que é injury prone, a franquia é injury prone. É um negócio complicado, né? A gente sabia até. E eu nem sabia que o Derwin James estava fora, Igão. Desculpa até te interromper. Caralho, nem estava sabendo. Teve uma lesão no joelho, teve uma lesão no menisco, se eu não estou enganado, e tá fora da temporada, infelizmente. O Derwin... Não, eu olhei aqui agora, foi dia 31, né? Tem uma semana. Isso. Tô sabendo legal. Mas isso aí tá nos aspectos lá do scout, cara. Tem que ter síndrome de lesão. Aí se não for, não é draftado, cara. Não vem pro Chargers, não sai pro Chargers. Então, esse ataque é muito constante. É importante o que o Matheus falou, essa questão da melhora da linha ofensiva, né? Dá até um pouco de dó do Philip Rivers, porque quando eles melhoram a linha ofensiva, ele vai embora, né? Então, eles resolvem. Mas ele vai pra um lugar que tem a... não pode reclamar também, cara. Eu acho que a linha do Colts até é melhor que a do Chargers, mas que melhorou de bosta pra uma coisa aceitável. O lado direito deles é lado direito de Pro Bowl, cara. Bem bom. Trey Turner e Brian Bulaga, né? Aí talvez o lado esquerdo seja o grande ponto fraco, que é o Sam Tevi, né? Que não é um dos melhores jogadores, mas é o que eles têm. Mike Willis também, é foda falar pra mim de lesão, que senão eu vou ficar me repetindo, mas todo mundo aqui teve algum problema. Que ele era um baita running back, um cara muito underrated, faz muito bem os dois, corre, recebe bola. E a questão do quarterback. Eu acho que esse jogo vai depender muito. Eu acho que o Tyrod Taylor ainda vai estar em campo, porque essa defesa acho que vai dar uma carregada no piano, e aí o Tyrod Taylor vai ser aquele game manager que ele sabe se... Como ele foi no Buffalo, naquele Buffalo que foi pros playoffs.
se essa defesa conseguir carregar esse time a ponto do Tyler só distribuir, o Eckler participar, e usar principalmente o Keenan Allen para carregar o piano pelo meio do campo, né, pelas laterais, né, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, muito difícil. Agora, se o Saints colocar, seja o Tyrod Taylor ou o Justin Herbert contra a parede, para eles vencer, para colocar, falar, vocês que vão ter que ganhar o jogo, aí eu acho que o Saints tem grande chance de levar esse jogo, grandes chances mesmo. Mas pode ser um jogo nojento, como foi Cowboys e Saints no ano passado. Tende a ser o próprio Cleveland Saints de 2 anos atrás. Foi aquele jogo decidido por 2 pontos, o Cleveland perdeu um monte de chute. Enfim, mas eu acho que pode ser um jogo bem feio, assim, de trincheira. E porque essa defesa ainda com as lesões é muito boa, é muito consistente. O Chargers pega o Bengals em Cincinnati, o Chiefs em Los Angeles, o Panthers em Los Angeles e o Tampa em Tampa. São esses 4 primeiros jogos do Chargers para enfrentar a gente na quinta rodada. Eu vejo 2 vitórias claras contra Bengals e contra Panthers. O jogo contra o Chiefs é chato, é jogo de divisão, é sempre complicado, mas aí caso tem esse jogo contra o Tampa Bay que a gente não sabe quem é o Tampa Bay. Mas assim, dá pra ver um 3-1 aí, ele chegando contra a gente, aí 3-1 é Tyler Taylor, com certeza. Eu acho que não tem nem o que falar. Bom, a gente vai seguindo, porque na semana 6 é o nosso bye, é o nosso descanso. E aí não tem muito o que analisar no bye, e aí eu queria até, pra gente passar rapidinho pela semana 6, que a gente fizesse uma análise de futurologia. Na semana 6, chegaremos como? Estaremos com todo mundo? Anzalone estará machucado? Teremos Davenport jogando ainda? Que a gente... Como será que a gente chega na semana 6, gente? 5-0 a pontos cascos, todo mundo tinindo. Com 3 de bloco batendo na porta, né? A segunda escolha do Saints do ano que vem, escorrendo da mão do Mickey Loomis. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que a gente chega num 4-1 com... Cara, é muito difícil. É muito difícil você, numa liga como a NFL, após 4 rodadas, 5 rodadas, você não ter ninguém lesionado, ainda mais que vai ser porrada, né? Não teve os jogos de pré-temporada. Então, training camp, você pega a galera que tá disputando uma vaga que vai dar vida, e a galera que já tem a sua posição estabelecida, ela não vai entrar no training camp de maneira a poder ter uma lesão. Então, eu acho que agora o impacto vai ser muito maior, então é sempre difícil, cara, é sempre difícil. E foi o que a gente falou do Chargers, né? De injury prone, é muito complicado você não perder ninguém. Claro que a gente sempre quer, né, que a gente não perca ninguém, porque a gente vê aí nos últimos anos o Saints tava com um time bem azeitadinho e quando chega nos playoffs a gente perdeu o Sheldon Ranks, que fez uma falta gigantesca. Então é complicado, mas eu acho, cara, que a gente deve chegar inteiro. A gente deve chegar inteiro. E acho que o Saints hoje ele tem um elenco para se perder uma peça ou 2. Claro que você não pode perder um Breeze, você não pode perder um Teron Armstead. Mas, se bem que se o Armstead a gente se perde sempre, né? Por algumas rodadas. Mas, por exemplo, o Sheldon Ranks da vida hoje, o Onyemata mal ou bem consegue substituí-lo. Então, é meio complicado. Você não pode perder o Letmore. Acabou. E se o Bruce machucar, tem o Tyson Hill, tem o Winston, a gente dá um jeito aí. Mas isso aí, cara, mas eu vou te isso falar, mostra. o Saints jogou muito melhor com o Bridgewater no passado que com o Bridge. Pelo menos é o que eu acho. Mas, o time em si, sim. Porque cara, daí eu o acho time tinha que jogar, né? Não dependia só do quarterback. Não tinha muleta, Bruce. Isso daí se chama futebol americano. E daí o Bridgewater seguia o playbook, né? Ele não ficava kill toda hora. Exato. Exatamente. O kill que matou a gente. Acredito. O problema é que esse ano, se não tiver o kill, é um quarterback cego, né? Ou um que vai trocar tudo por corrida. Então, é bom que... Sim, mas Caio, o Winston mas isso demais. aí, tipo, é muito mérito. A gente também tem que falar que o elenco, o roster do Saints é muito completo, né? Querendo ou não, a gente, graças a Deus, eu não sei se é uma tendência, mas as contusões quando chegam ao Saints,
em geral, são sempre no final da temporada. Tá? Isso aí, último jogo temporada, o primeiro jogo de playoff, sempre assim, foi contra. Teve contra um Washington que o cara se quebrou. O cara tava vindo bem pra caramba. Foi o Okafor. Exatamente. Então, é uma tendência que ocorre. Então eu acho que a gente vai vir saudável. Deus me livre e guarde. Tô batendo aqui na madeira, tá? Zica reversa aqui não. Mas o trabalho do Saints ele tá sendo bem feito com relação a essas questões de lesões. Tirando o Sheldon Hanks, que se quebra antes da temporada começar. Mas com relação ao resto, e mostra a força do elenco. Eu acho que hoje em dia o único lugar que a gente não tem como repor a altura basicamente são os corners, né? Porque safety, é claro que a gente não tá colocando 10 por 10, a gente pode colocar 7 por 10. Isso, cara. Tem o Robinho e o PJ, cara. Tá maluco, pô? Irmão. Tem o Hardy também, pô. Gente. Os reis do training camp. Monstro do training camp. Gente, na moral, tô fora. Não, é que assim, geralmente, quando começa a dar problema nos cornerbacks, a gente vai e busca o que tá sobrando no Giants, né? Então a gente precisa ficar de olho. O que vai estar acontecendo no Giants, qual que é o corner que vai estar arranjando treta lá. Aí vai o nosso segundo round. Inclusive, eles dispensaram o DeAndre Baker hoje. Inclusive. Mas o DeAndre Baker vai ser preso, né? Ele tá sendo acusado de uns 83 crimes, né? Então, tipo, a chance dele não tá na cadeia. Mas você quer o cara pra casar com a sua irmã, cara? Não, não tô falando isso. Eu tô falando que ele vai estar na cadeia. Não é que, tipo assim, ele cometeu os crimes e vai poder jogar. Ele vai ter preso. Joga de tornozeleira, pô. Tá tranquilo. Pô, não tô entendendo, cara. Que discriminação é essa, cara? Semi-aberta, à noite vai dormir. Vai, treina, né? Jogo à noite, pede uma autorização judicial. É o regime semi-aberto. Como é que o cara vai fazer a responsabilização? Vambora. Ai, Deus. Bom, vamos seguir então. Então passamos pelo bye week, estamos vivos até agora. E aí vamos enfrentar o Carolina Panthers. Vocês falaram tanto do Ted Bridgewater. É isso? É o Saints B? É o que me falaram? Então, cara, então o time titular sempre vem em sua reserva, então segue o baile. Uma análise balizada, gosto do Max por isso. Excelente. É objetividade em pessoa, o cara não é engenheiro à toa, né? Porra. Baseado em quê? Ué, velho, olha o time do Panthers, acabou, não tem análise não. Ele não tá errado, a gente vai falar aqui meia hora e ele mais certo vai ser ele, cara. A gente vai falar o quê? Que é McCaffrey Futebol Clube? E é isso. Defesa acabou, não tem mais o Luke Kuechly, não tem mais ninguém. Tu trouxe o Ryan Anderson, que é um wide receiver que eu gosto muito, mas você perde um Trey Turner na tua linha ofensiva para trazer um Russell Okung e você tá de brincadeira. Né? E, cara, tem o DJ Moore, que é um cara que eu gosto bastante, que inclusive ele todo jogo contra a gente é um Deus nos acuda para marcá-lo. Mas basicamente é isso aí, cara, o time do Carolina. Eu vejo uma secundária fraca, você perde o Luke Kuechly agora, que se aposentou, você faz o investimento, o draft inteiro, você só pega jogador de defesa e se tirar um ali, mais ou menos, é isso. E cara, complicado. Eu acho que é mais um jogo pra passar o carro. O trem da hype e passar por cima deles. E a Pantera vira gatinha. Eu concordo que é um time muito... Pode ser um time que fique bom no futuro, mas é um time muito inexperiente e com depth nada, não tem nada. Você tem os titulares ainda, muitas posições questionáveis e depois disso, meu amigo, é só cara que você tem que pesquisar muito no Google pra você descobrir quem que é esse maluco, e pra onde que ele veio, onde que ele jogou. Essa linha ofensiva, eu fico triste pelo Ted, né, porque ele... Né, teve toda a questão, tava numa puta linha ofensiva, jogou no Saints, não teve o gosto de não apanhar durante um tempo, e aí ele vai pra esse time do Panthers e pega uma linha ofensiva que, meu amigo, vai ser... Mas é a escolha que a gente faz na vida, né? O cara
preferiu ganhar os 20 milhões, 25 milhões dele por ano do que ficar dançando patinete no vestiário do Santos e ganhou 3 milhões. Eu entendo ele, errado ele não tá. Tranquilo. Ele tá, a seguro de vida dele tá feito, né? Mas, tipo assim, esse time, por mais que tenha armas interessantes, né? É complicado. É um time bem complicado. Eu gosto muito do futuro desse front seven. Brian Burns, Derrick Brown e Yetur Gross-Matos. Agora, pode falar, cara, desculpa. Burns fantástico. Derrick Brown não gostei muito da pick por onde ela foi, mas ele é um ótimo jogador. E o Gross-Matos é um trabalho em desenvolvimento, mas se ele clicar, ele tende a ser um ótimo jogador também. Pode falar, Maxwell. Eu acredito que o Bridgewater vai começar bem devagar, ele vai ter porque assim, eu não sei se vocês, claro que vocês lembram, quando ele começou com o Saints, e olha que a gente tinha uma baita ali ofensiva, a gente tinha um baita running back, a gente tem um baita corpo de recebedores, ele começou bem conservador, e olha que ele já tava 2 anos no Saints, apertando o playbook e dançando em vestiário, hein? 2 anos fazendo isso. Baita corpo de recebedores, tinha o Thomas, né? Ah, cara, mas tem um Cook lá, cara. Eu acho que o Thomas vale mais da metade dos receivers aí da liga. Mas, tipo, de qualquer maneira, ele começou bem conservador, bem tímido. Eu acho que isso pode pesar. Até ele engrenar, o joelho dele engrenar de novo, isso já passou mais da temporada aí. Eu concordo com o Igão. Não é um time pra agora. Eu acho que isso aí é o time mais fraco que tem na divisão. E paciência, cara, a vida é isso, né? Uma hora a gente tá em cima e a hora a gente tá em cima de novo, se for o Saints. Se for o outro, não. Vai ser um jogo que a gente vai bater no Ted com carinho. Sim, o Brad. Cam Jordan derrubando ele assim, falou, pô, Ted, foi mal. Levantando ele, pedindo desculpa. Algo a acrescentar, já? Não, eu só fico triste pelo menino Ted, né? Tá do outro lado. Todo sucesso pra ele, menos contra o Saints. Mas é isso, é igual a Amy Just falou no podcast. A gente vai torcer pro Ted, mas vai torcer mais pro Saints. E é isso. E vai ser aquele joguinho que a gente vai ganhar o primeiro e vai perder o segundo jogo contra eles e deu. Normal, né? Normal. Ano passado foi escroto o último jogo nosso. E ó, que a gente já tinha ganho a divisão, tinha acabado. Foi um singelo gebrada. Pois é. E pra gente encerrar essa primeira parte da análise, chegando à semana 8, enfrentaremos o Chicago Bears. Vocês estão muito mais bem informados do que o Trubinsky, ainda é o quarterback do Bears? Ele tá lá. Na verdade, né? tem uma briga lá com o Foles, né? Matheus, o Matt Nagy falou que ele vai ser titular, pelo menos na semana 1. Por enquanto ele é titular. Conseguiu perder pro Trubisky, cara. É bom lembrar que o Bears trocou uma escolha de 4ª rodada para pegar um contrato ridículo do Nick Foles. É muito bom lembrar do trabalho do Ryan Pace nesse time do Bears. Mas ele foi bem, cara. Pô, o cara conseguiu o Mac por nada praticamente. Então o cara manda bem. Não, depois da escolha do Mitchell Trubisky, ele perdeu qualquer moral que ele tinha depois da escolha do Khalil Mack. Todo mundo ficou feliz por isso, mas, velho, não adianta você colocar o Khalil Mack, tem uma ameba de quarterback. O Mitchell Trubisky é deplorável, sabe? É complicado demais. E olha que ele melhorou, hein? Então vai ser, 60-0 pra gente. Acabou, a análise tá feita. Não, que lá tem muita lei do ex, cara. Tem Ted Ginn e Jimmy Graham. Nossa. Nossa, Jimmy Graham foi parar no Bears. Isso é colônia dos artistas, cara? Isso aqui é aquele lar do retiro dos artistas? Casa dos artistas, né? Pelo amor de Deus. A casa era outra coisa. O Ted Jr. é só você olhar de longe, assim. Não precisa nem chegar muito perto. A natureza marca, né? Você dá aquela monitorada, fala, tá. Então, pega o Letman e fala, vê onde tá o Ted Jr. e vai pro outro lado. Cara, mas se a gente parar pra pensar, faz sentido, porque quando a bola vai na mão dele, ele dropa. Mas a bola vai sair do Trubisky. Então, sei lá. Aí agora vocês me ativaram gatilhos. Menos com menos dá mais, né?
Mas eu acho que até o jogo do Saints lá, eu acho que o Trubisky vai virar banco do Foles. É o Foles que tá lá, né? O Nick Foles. Vai virar banco do Foles. Cara, eu acho que lá no Bears vai ser aquele velho problema do quem é o melhor quarterback, é o que tá no banco. Eu acho que vai ser essa porra. Vai ser sempre isso. É complicado, cara. É um time que tem uma defesa muito forte, né? Um front seven muito bom. Uma secundária também muito forte. O Eddie Jackson, baita jogador ali na secundária safety. Mas é mais daquilo que eu falei com o Packers, só que muito mais, né? Um desequilíbrio. Você tá sem o David Montgomery, que provavelmente quando sente já vai ter. Mas você vai ter hoje só o Tariq Cohen como running back, e é um time que usa muito desse smash mouth, né? Bom, deveria usar, né, mais, mas o Matt Nagy é um idiota. Então, acho que tem uma discrepância muito grande entre ataque e defesa, e a linha ofensiva é uma linha ofensiva que é muito mais ou menos, e o Trubisky erra passe ridículo. Então, eu acredito que a gente vai vencer esse jogo, apesar de ser novembro, né? Novembro com um climinha delicioso para jogar ali em Michigan, mas eu acho que em Michigan, em Chicago, Michigan, idiota. Por causa do Lago Michigan. Eu sou uma besta. Mas enfim, eu acho que é um jogo que o único fator que pode atrapalhar o Saints é exatamente o tempo, o clima. Porque se falar por time, eu acho que a nossa defesa vai dominar. E como foi o jogo do ano passado, né? A gente dominou com o Bridgewater. Então, eu não vejo uma grande diferença o Bears do ano passado para esse ano. Eu acho que é um time que ficou muito igual, muito, muito equivalente com o do ano passado. Então, eu não vejo assim, uma diferença. E contrapartida, acho que o Saints melhorou, né? Então, e vai ter o Breeze, provavelmente, como quarterback. Então, eu acho que a tendência é a gente levar, não com facilidade, porque é sempre difícil jogar lá em Chicago, ainda mais com o tempo, né? Como eu falei, como fator predominante. Mas eu acredito que a gente deva levar sim essa partida. Sim, Matheus. Você não acha que um dos fatores que poderia mudar essa cara do Bears é o Nick Foles, cara? Porque ele é um QB decente, cara. E esse ataque do Bears, ele tem muito dinamismo, é muito dinâmico. É com o Cole, com o Robinson que tem lá. Eu acho que o Taylor Gabriel ainda tá lá. Acho que sim, né? Não, o ele já Gabriel saiu? Tá descansado, tá sem time. Então Ele tá sem time, cara. Mas do mesmo jeito, eu acho que é um ataque que é muito mal utilizado. Aí é culpa de quem faz o game planner, de quem executa, mas eu acho que o Foles pode dar uma dinâmica diferente para esse time. Eu acho que ele é um QB bem decente. E o cara já foi campeão, né, cara? Então, mérito ele tem. Então, essa questão do Foles, as últimas, ele tem o Super Bowl, né, que é icônico, né, mas a campanha dele no Jaguars é sofrível, né, ele foi pro banco do Minshew, que também não é grandes coisas. Eu não sei se ele pode ser um fator interessante pelo que ele mostrou em campo. Eu não sei se ele pode ser um fator que vai mudar. Mas, além do Trubisky, que eu achava ser ruim de verdade, eu acho que o Trubisky é ruim, não é um jogador mal utilizado, eu acho ele ruim. O Matt Nagy falhou demais, né? Ele saiu de técnico do ano para ser um dos caras a ser demitido. Provavelmente, se essa temporada não dá certo. E a tendência não dá certo. Esse grupo de wide receivers é um grupo bom, cara. Eles têm Anthony Miller, que é um baita jogador, tem o Allen Robinson, que é um cara que, meu Deus, vai escolher time com um quarterback ruim assim lá longe, né? Ele saiu do Blake Bortles, falou, não, agora eu vou ter um quarterback. Aí deram, no Mitchell Trubisky é o seu quarterback, se vira aí, nego. Eu gosto demais. Tem um White, tem um cara que nunca jogou direito, que é top de receiver. Mas então, cara, como é que pode? O cara era top na liga, no draft, foi super bem cotado, quebrou e nunca
recebeu, nunca fez acontecer, cara. Que triste, mano. É complicado, cara. Era esperança, o cara não virou nada. Eu acho que ele tá no practice squad do Arizona Cardinals. Eu vi sem querer esses dias que eu tava passando os elencos e acabei vendo ele lá. O time tem 5. Uma coisa a gente vê, tem 5 tight ends no elenco. Eu não sei. Acho que a ideia é trabalhar com 21 personnel, né? Ou desculpa, 12, né? E usar bastante. Eu não sei o Graham, cara. Por que os caras contrataram o Graham? O Graham não ofereceu nada nos últimos anos dele. Qual que é a. Misdirection, pô. Vão achar que ele vai bloquear ele. É foda, pô. É tudo estratégia do Matt Nagy. Ele tá lento, ele tá muito lento, cara. É absurdo. E tem o Cole Kmet, que é calor, né? Vídeo de Notre Dame, se não me engano. E o Demetrius Harris, que era do Kansas City. Eu até gosto desses dois nomes, assim, pra ver esse ataque funcionando com 2 tight ends. Mas, cara, eu não sei o que esse time vai executar, como vai executar, se eles já vão fritar o Trubisky, se o Nagy vai aguentar derrotas acachapantes logo de cara. Então acho que eles vão pegar o Saints já com muita pressão nas costas. É uma divisão, como o Matheus falou, divisão nojenta, divisão norte. Você vai jogar com o Vikings, vai jogar com o Packers em ambientes horríveis. Ainda vai pegar o Lions, que é um time sólido, como a gente falou. Então, difícil. Eu acho que esse jogo também é um jogo pra gente ganhar com certa tranquilidade. Por mais que essa defesa seja sólida. Mas ano passado a gente já passou o carro nessa defesa. A gente atropelou o Bears, então não me preocupo muito, não. A gente aproveitou o grupo de corners, né, deles, que não é um grupo muito sólido, e o Michael Thomas acabou com o jogo, né? Então, complicado. E pra gente encerrar, então, a próxima partida, o último desse podcast, enfrentaremos novamente Tampa Bay Buccaneers. Aí não tem como correr, né, cara? Aí os caras Red aposentados perigosos, eu acho que eles vão estar mais perigosos como nunca, e é uma derrotinha. Só pra manter o Red 2, né? No Red 2. Eles botaram pica, né? Só pra ter aquela derrotinha pra ficar humilde. Mas aí eu acho que, diferente da primeira semana, é o famoso ou vai ou racha. Eu acho que vai, então vai ser um time bastante competitivo. E mais uma vez, eu acho que tem tudo pra ser um jogão. Uhum. Não, eu tô contigo, cara. Eu tô contigo. Eu acho que nesse jogo aí já vão ser 8, 9 rodadas, né? 9 semanas, eu não sei qual é a bye do Tampa Bay. Já são 9 semanas pro time poder trabalhar junto, já trabalhar algumas tendências, ver o que pode ser feito. Se não ruir, eu acho que lá pra 8ª, se não deu certo, o time tá com uma vitória. Eu acho que, se bem que 9-7, talvez esse ano deu playoff, né? Com 7 times indo para os playoffs, talvez 9-7 você consiga aí sim. Mas eu acho que tem que ver com vocês tendências, como é que o Tampa Bay vai chegar para essa rodada. Se chegar forte, jogando em casa, né, é mais complicado, mas eu vejo outra vitória do Saints, cara. Eu acho que tradicionalmente a gente gosta desses jogos. A gente perdia muito para Tampa Bay todo ano um joguinho, só que nesses últimos anos a gente tem tido um retrospecto bem interessante contra eles, e eu não sei se o time do Tampa Bay clicaria para poder fazer frente ao Saints. Eu até vejo derrota pra gente nessa divisão, não para Tampa Bay. Acho que a gente perde um eventual pro Panthers ou perde um eventual pro Falcons, mas eu acho que pra eles a gente não vai perder, não. Acho que é outra vitória pra gente sim aí. Paz, os caras já estão lá em Tampa, não vão precisar viajar, os caras vão estar na energia, no gás, cara. Faz isso não. Tá zicando, hein, bicho? Tampa joga fora então, filhão, porque dá não. Cara, não tem muito o que eu comentar, não. Vai depender muito da evolução do Tampa, né? A gente já falou do Tampa, assim, então vamos esperar pra ver o que o Tampa vai virar durante a temporada. Se vai dar confusão, como vão ser esses egos se as coisas não darem certo, porque a galera tá dando como certo é que o Tampa vai virar, né? E a gente já viu que o Brady em New England, ele era o dono de New England. Uma coisa é começar a dar problema lá, outra coisa é dar o problema em Tampa com o Bruce Arians, né? Que já é um cara de ter um estilo totalmente diferente do Bill Belichick. Então, não sei.
Vai tudo depender de como vai decorrer esse primeira metade de temporada. Se eles encaixarem, problemaço, o time é talentosíssimo no papel. Se não encaixar, a chance desse time implodir é bem grande também. Eu acho que é um time de dois extremos. Igão, assim, sinceridade, eu acho que o Tampa Bay, quando contrata o Tom Brady, cara, ele já contrata o dono, o cara pra casar com a filha, mano. Não vai pensar duas vezes, quem é o dono do time? Quem que bate no peito pra barrar o que o Brady vai falar lá? Quem o tamanho do... até na franquia pra bater de frente com o cara? O McCoy? Pô, mas você me desculpa, Max. Não, assim, eu não estou defendendo. Em relação não estou ao jogador, tá? Tudo bem. Não, quem que vai... Tudo bem. Quem é que vai... Não tem ninguém, cara. O cara já chega, assim, na minha opinião. Não tô falando que ele tá certo. Não, o Mike Evans tá lá há 5 anos, né, cara? Eu acho que é foda. Mas sabe que um negócio pra destruir relacionamento assim em time é perder jogo, né? Sei lá, o Bucks sai aí 0-2, e aí vai ser aquela coisa, tipo, se tiver indo muito no caminho do Brady, o Arians já vai olhar e falar, então, sabe, você tá fazendo cagada. Ou se tiver ao contrário, o Arians tiver conseguido convencer o Brady a seguir um outro caminho, o Brady vai chegar e falar, irmão, não tá dando certo. E aí é que o negócio vai começar a desandar. Eu acho que se começar patinando um pouquinho, a chance do caldo entornar por conta disso, de relacionamento, da galera começar a disputar, tipo, quem tá certo, quem tá errado, é considerável. É aquilo que eu falo, né? Quem que você dispensa? Quem que você vai... Cara, o Brady, infelizmente, assim, a relação dos Patriots com o Brady é uma relação que, tipo, era gigante. Então, o Brady era gigante na maioria das franquias, mas ele não vai eclipsar o Belichick ou o Patriots. Não tem como. Assim como ele não faria no Saints como o Sean Payton. Não tem como. Há algumas franquias, mas, pô, como eu falei, não que eu acho certo, mas quem que vai falar não pro Brady? E isso aí realmente é uma coisa que pode rachar o elenco. Porque ninguém vai falar não. Ninguém vai falar, não, irmão, calma aí. Você vai ser reserva. Vocês acham realmente que alguém vai colocar o Brady na reserva? Não, eu acho que não chegar a colocar na reserva, mas o que pode acontecer é, por exemplo, você tem o Lavonte David que tá há quanto tempo nesse Tampa Bay? Há muito tempo. Bruce Arians é um técnico explosivo, né? A gente conhece da beira do campo, conhece o que ele faz e a gente consegue ver a derrocada do Bruce Arians nos times que ele passa. A gente conseguiu ver o que aconteceu no Cardinals, a gente viu ano passado como ele pegou o James Winston. É claro que o James Winston aproveitou o bonde, né? A torcida já não estava contente, já era um último ano de contrato, ele aproveitou e já tacou o James Winston debaixo do ônibus. Eu não acho que ele vai fazer isso com o Brady. Mas tem essa questão de caras que estão há mais tempo lá. O próprio Jason Pierre-Paul é um líder vocal desse time, né? Então pode ser que haja um isolamento desses jogadores dentro do próprio elenco. Isso acontece, talvez não uma confusão, mas sabe assim, vou fazer o meu aqui, vocês se viram aí, e aí começa... O que o cara falou é bem verdade. Uma coisa que pode rachar elencos, mesmo sem grandes atritos, é derrota. Porque o Tampa não tá acostumado, muita gente que tá nesse Tampa Bay não tá acostumado com os holofotes. E agora tá todo mundo em cima do Tampa Bay. Todo mundo acha que o Tampa Bay vai ser uma máquina nessa temporada. Tom Brady, Gronkowski, enfim. Então tem essa questão desses jogadores, dessas estrelas, por mais que, por exemplo, o Mike Evans seja uma estrela, o Mike Evans é um cara que no jogo contra o Saints perdeu totalmente o controle também e foi pra cima do Letman. Então como que vai ser uma reação desses caras agora? Esses caras já estão maduros, esses caras já estão acostumados com os holofotes? Outra coisa é o Tampa com o James Winston, o Tampa fazendo campanhas medíocres, ninguém dando bola. Outra coisa é o Tampa contra o Brady e Gronkowski, todo mundo olhando pra Tampa Bay, né? Então assim, uma derrota, um começo que desestrutura, e aí a mídia americana vai cair de pau em todo mundo nesse time. Vamos ver como esses caras que não estão acostumados com todas essas luzes viradas vão lidar também. Isso pode ser algo bem complicado de lidar. A gente já viu times se perderem nisso e pode ser um dos fatores que possa prejudicar. Não sei se vai, igual eu falei, é um time que... Não é que eu acho que o Tampa Bay vai dar errado, mas é um time que eu tenho minhas dúvidas por N questões que a gente já levantou no podcast.
Mas são alguns fatores que pra mim podem prejudicar o Tampa no decorrer da temporada, principalmente com um começo ruim. Primeiro churrasco a gente vê quem não foi convidado, a gente sabe quem faz parte da panela e quem não faz parte da panela. Primeiro churrasco. É só o Pierre Paul ter uns 2 dedos de prosa com o Brady que tá tudo certo, pô. Aí tem que ser da outra mão, né, cara? Porque isso... E aí, isso, Gé? cara. Só pra gente encerrar, Gé. Tampa Bay é aquele mesmo mote do Carolina Panthers. Vamos ganhar um, vamos perder outro. Então, faça suas apostas aí, qual vai ser que vamos perder pro Tampa Bay. Se será o Season Open ou se vai ser esse daí. A gente vai perder o que a gente acha que a gente vai ganhar e a gente vai ganhar o que a gente acha que a gente vai perder. Exatamente. Vocês se lembram do jogo de abertura contra o Tampa que o Fitzmagic fez um escassel, mano? Eu me lembro disso aí, ó. Olha esse filme, hein? Foi há 2 temporadas atrás. Dói lembrar disso. Dói, machuca. E aí o Letmore veio depois com essa larinha da vontade, dizendo que, não, a gente não tá no nível que a gente achou que tava. Foi que a gente perdeu pro Patriots depois. Foi 2 derrotas acachapantes. E aí chegamos ao 8º jogo e chegamos como? Vamos lá, vamos fazer aquele recap para falar como que a gente chega então em relação a recorde. Começando com você, Max. Então, eu coloquei derrota pra gente se manter humilde. Então vai ser 7-1, fácil. Fora o baile. E aí, Matheus? Cara, deixa eu dar uma relembrada aqui, mas eu acho que o meu é 7-1 também, mas a derrota é pro Chargers, né? Eu acho que é isso. Sendo otimista, hein, cara? Isso aí. Acho que a gente chega a 7-1 perdendo só pro Chargers. Vamos ganhar as 2 de Tampa Bay, pode me cobrar com o pé nas costas nas 2. E aí, Gé? Eu vou ser a chata e vou dar 6-2. Vai ser uma derrota pro Bucks e uma derrota ou pro Chargers ou pro Packers. E aí, Igor? Eu vou com a Gé. Eu vou de 6-2. A gente vai acabar dropando ou Packers e Chargers ou algum jogo da divisão. Eu acho que Packers e Chargers são jogos bem chatos. Eu acho que um desses dois a gente dropa, e divisão é aquele negócio, né? Tem sempre aquele jogo feio ou aquele jogo que a gente tem aquela maluquice que ninguém joga bosta nenhuma, quando foi contra o Falcons e entre outros aí que a gente pode lembrar, o próprio Bucks aí que os meninos lembraram. Invenção de playbook. Sempre tem essa maluquice, e aí então vou de 6-2, mas eu acho que tá de bom tamanho 6-2. Legal que a gente tá vacinado, né? A gente vai ficar mais preocupado se a gente chegar a 8-0 do que se a gente chegar a 6-2. Com certeza. Cara, se a gente chegar a 8-0, eu pego um caiaque, saio aqui do Rio de Janeiro e vou lá pra Tampa, cara, de caiaque. Eu acho que dá tempo pro Super Bowl, não sei, se eu morrer vocês vão saber. Ou não, né? Ou não. Vai que você volta igual o Pereirinha. Meu Deus. E com esse momento novela, nós encerramos mais um Under the Superdome Podcast. Agradecer primeiro o pessoal do Gol Saints. Valeu, Max. Gente, um abraço, participar aí, foi um prazer. Primeiro que eu tô participando, como eu falei, do isolamento social, do podcast também, foi muito bom. E, como eu falei, pé no chão, esse programa seria pé no chão, da nossa parte. E eu acho que a gente manteve essa meta perfeitamente. Valeu, Matheus. Valeu, Caio, tamo junto, valeu, galera, um abração. Então, galera, você que tá ouvindo, não esquece, a gente tem a nossa live lá do Gol Saints pré-jogo, vai lá assistir com a gente, muito álcool e muita informação, é tudo nosso, abraço, tamo junto. Lucidez. Exatamente. E do pessoal do Saints Brasil, valeu, Gé. Valeu, galera, estaremos aí lá no nosso Twitter, que é Saints Brasil 09, cobrindo o joguinho do Saints essa semana. Estamos ativos lá na rede novamente, isso é legal, procure a gente por lá. E procure também aqui as redes sociais do nosso podcast, é só procurar por Under the Superdome no Instagram e no Facebook, estamos nas duas redes. E lá no pessoal do Fambonanet, claro, que é onde a gente tem o nosso podcast lá com a galera do Fambonanet. E é isso, galera, sigam aí tanto o Saints Brasil quanto o Gol Saints, porque a NFL vai começar, não sabemos como será essa temporada atípica, mas
espero que dê tudo certo e abraços pra vocês aí. Valeu, Igor. Valeu, galera. Ansioso, vou estar lá com a Gê no Twitter, a gente vai aparecer com alguma frequência agora, né? Agora o negócio começa a ficar insano. Então, muita sorte para todos nós e vamos nos divertir aí com o podcast e com a temporada. Valeu, pessoal. Dessa forma a gente encerra mais um Under do Superdome Podcast. Vai começar a temporada e vamos ver o que acontece nesses 8 primeiros jogos. Mais pra frente a gente volta para analisar a outra metade da tabela do New Orleans Saints. Um abraço, galera. Até a próxima. Tudo é. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.